vocês, tá bom? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Coisa linda, hein? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, ou tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus, coisa linda. Mas os ímpios não são assim. Eles são como uma moinha que o vento espalha. Olha, forte isso, hein? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, diz a palavra do Senhor. Palavra da nossa salvação. Eu gosto muito de dizer isso, porque é a pura verdade, né, gente? Esta é a palavra da nossa salvação, né? Queridos, nós estamos vendo, aqui Deus está mostrando, aqui em Jacareí está um vento forte, diz a pastora Nair. Pastora Nair, ontem nós tivemos um vento muito forte, antes de ontem, e hoje com chuva, mas é uma chuva fina, e um friozinho, pequeno frio, um friozinho, né? Mas ontem, antes de ontem, o vento aqui foi muito forte mesmo. Eu achei até que não ia ter conexão para trabalhar com vocês, mas Deus é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, né? Um abraço para todos vocês que estão chegando aí, o meu louvor a Deus pela vida de vocês, a minha gratidão pela tua vida, Marlene Rost. Eu estou mostrando eu e você como uma árvore frutífera. Qual é a intenção hoje? É de dizer o seguinte: se eu não dou frutos, se você não dá frutos, presta atenção nisso, você está doente. Se eu não dou frutos e você não dá frutos, eu estou doente. Você também está doente. Entende, não? Então, todo verdadeiro cristão, ele frutifica. Por isso que eu falei da necessidade, pastora Gisele, de nós sermos plantados em Cristo, de nós sermos tratados, podados, cuidados, regados, ensinados, discipulados, acompanhados. Presta atenção nisso. Uma pessoa, quando se converte, ela precisa ser acompanhada, trabalhada. Por quê, pastor? Porque é do cristão, aquele que está em Cristo, presta atenção nisso, nova criatura é. Se estamos em Cristo, as coisas velhas já têm que ter passado. Aqueles matos, aquelas inutilidades, aquelas vaidades que nada acrescenta, que nada ajuda, que nada melhora. A dor, a tristeza, a mágoa, o ódio, a ira, o desejar mal para alguém, o disputar com alguém, gente, isso são sinais de doença, de doença. Nesses seminários que eu tenho marcado, eu tenho percebido a doença nas pessoas, que nada tinham marcado. E quando a gente marca um seminário, entendeu? Não. Todo mundo vem em cima. Por quê, pastora? Porque eu não quero. Entendeu? Então, isso mostra para mim e para você, quando há uma disputa na vida, seja empresarial, seja eclesiástica, seja em qualquer nível, que nós estamos doentes. Nós precisamos de cura, de libertação.
Porque o grande problema do homem de Deus, da mulher de Deus hoje, é achar que porta uma Bíblia, que ensina, que ministra, que prega, que cura, que liberta, que louva, que adora, que administra. Ou então, simplesmente porque estamos dentro de uma igreja, nós acharmos que não precisamos de cura mais. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Que todos os dias, filhos amados, que o tempo todo a gente precisa de cura. Porque não existe gente que se machuque mais nessa vida do que eu e você. Por quê, pastor? Porque a gente decidiu deixar de ser trevas pelo Espírito de Deus e para ser luz. E quando você decide cada dia mais ser, presta atenção, ser luz, você é inimigo número 1, número 0 do inimigo e seus anjos. Assim como ele é inimigo aberto de Deus, ele é meu inimigo, ele é teu inimigo. Você precisa entender isso aí. Uma das coisas que você mais precisa entender nessa vida, e eu entender nessa vida, e que eu não entendi nessa vida, e talvez você não entendeu nessa vida, é que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas que o inimigo usa a carne e o sangue para te tocar, para te machucar, para te ferir, para te sangrar. Presta atenção nisso. E a coisa mais dura que tem, gente, é quando ele usa a minha casa e a tua contra mim, contra você, o nosso sangue. Aqueles que a gente deveria cuidar, zelar ou vice-versa. Então, o inimigo, presta atenção nisso, ele é um espírito. Ele é um principado, uma potestade, um dominador, um demônio. Mas ele não tem corpo, gente. E ele precisa e ele necessita de um corpo para trabalhar contra mim e contra você. A coisa mais dura que existe é quando você sonha com uma nora. E essa nora te inveja. E essa nora disputa o filho que você tem. A filha que você tem, muitas vezes, é a única filha que você tem. É a única menina que você tem. Pastor, o que eu faço? Você pede a Deus força, saúde, visão, unção. Faz uma campanha de oração por essa pessoa. Se puder, nem que seja na sua igreja, não quer, entrega a oferta da vida dela e começa a orar. Tem tanta coisa que eu não entendo nessa vida, mas que existe. O que a senhora não entende? A pessoa que eu mais ajudei na vida me trair, me machucar, me ferir, me roubar. Tem outra coisa que eu não entendo. Por que o meu próprio sangue trabalhar contra mim? Tem coisas que eu não entendo. Aquela pessoa que quer entrar na sua família, mas de repente ela toma posse para ela do que ela quer e o resto ela despreza. Mas sabe, filhos, aí a gente vai para Deus, né? Ele criou anjos. Ele criou anjos para adorá-lo e servi-lo. E eles se rebelaram contra ele. O anjo que ele mais caprichou. O anjo que ele mais caprichou. Vai estudar isso que você vai entender o que eu estou falando, é forte. Um dia ele falou, quero ser igual a você, não, quero ser maior que você, Deus. Quero ser maior que Hashem. Hashem quer dizer Deus no hebraico. E ainda por cima, ele precisava de um rebanho. E o rebanho era todo de Deus. E ele pegou todo aquele rebanho, sem ética alguma. E levou todo para ele. E hoje, se você perguntar para ele de quem é esse rebanho, ele diz, é meu.
Eu fiz com a minha maldade esse rebanho. E aí eu pergunto para mim e para você, Deus deixou de ser Deus? Não. Deixou de ser Senhor? Não. Deixou de ser absoluto, supremo? Não. Por que Deus permitiu isso? Quantas vezes as pessoas me perguntam isso? Porque Deus nos deu livre-arbítrio, filha. Deus não quer ninguém, gente, forçado com Ele. Quando eu vou para ministrar a unção, eu digo isso. Não trabalhe comigo. Não venha receber se você não quer. Nós precisamos parar de obrigar as pessoas a ser o que elas não são, a querer o que elas não querem, a chegar a lugares que elas não estão preparadas, filhos amados. Entende, não? Nós estamos entendendo isso? Um grande beijo para vocês. Gente, a Bíblia diz que quando Deus viu essa situação, Ele os lançou por terra. Ele os lançou na profundidade. Prestem atenção nisso. Jesus, quando passou, ele estava com fome. E ele viu uma figueira linda, 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 linda. O que ele foi procurar nela? Só beleza? Só flores? Não. Ele foi procurar frutos. O que eu iniciei o ministério dizendo? Como que eu iniciei essa live hoje dizendo para mim e para você? Que uma árvore que ela não frutifica, ela está doente. Agora, presta atenção na bomba agora. Que doente, ela dá alguns frutinhos mirrados, pequenos, amargos, secos. Por quê, pastora? Porque ela está doente. Então, hoje, nessa tarde de cura, nós precisamos ser como uma figueira, que ela nasceu para ser doce. Eu vou chamá-las de figueiras de Deus hoje. Vocês nasceram, homens e mulheres, vocês nasceram para serem doces, para darem frutos. A figueira, o figo, gente, ele cura. Ele traz saúde. Ele alimenta. Ele te refresca. A figueira te dá sombra, descanso. Então prestem muita atenção. Em nome de Jesus. Se não está acontecendo tudo isso, ou você diz assim, pastor, eu estou dando frutos na minha empresa, na minha casa, no meu trabalho, mas são frutos que me machucam, que azedam a minha vida. É preciso também observar isso. Mas quem tem que vigiar, que observar isso, é a figueira, é você. Eu não sei se você sabe, mas a figueira, ela é doce porque ela é doce. Ela não é forçada. Não queira ter uma vida de aparência. Às vezes a gente quer se preocupar como é que está o cabelo, como é que está a roupa, como é que está isso, como é que está aquilo, não é? Mas como é que está a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso coração? Vamos parar e pensar nisso. Que tipo de fruto, que qualidade de fruto nós temos dado para o Senhor? É muito importante eu e você pararmos e pensarmos nisso hoje. Em nome de Jesus. Porque o cristão, ele é tido como uma árvore frutífera. Como uma árvore frutífera que aonde ele chega, ele gera felicidade. Pastora, o que é bem-aventurado? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz.
é uma pessoa que gera felicidade, que aonde ela chega, ela tem felicidade, tem alegria, tem risos, tem leveza, tem controle, tem domínio próprio, gente. Eu conheço a figueira como domínio próprio. Quando eu estudei sobre as árvores, eu falei, Senhor, me faça uma figueira. Eu queria muito ser a oliveira que produz azeite, que acende o céu, que acende a tua casa, que acende a minha casa, né? Que produz luz, que é gordura para alimento, que cozinha, que com azeite você faz remédio, você faz sabonete, você faz shampoo, sabia disso? E até com o caroço dela você se acende fornos, você põe fogo. Que ela tem no azeite, no caroço da azeitona, tem óleo. Vocês sabem disso, né? Então eu falei para Deus, mas eu queria ser uma oliveira. Mas eu acho que acima de tudo eu preciso ser doce. Estou falando de coração para coração. Eu preciso ser figueira, Senhor. Mais doce. Porque às vezes tudo que você passou nessa vida, filho, filha, te deixou amargo. Não deixa não, permite não, permita não. Ontem mesmo, estava ouvindo alguém falando de uma dor, de um desaforo, e aquilo me doeu, assim, sabe? Aí eu fui orar com a minha filha, à tarde, até 10 horas da noite. Aí eu falei, Senhor, não deixa isso entrar no meu coração, não. Deixa não, ué. Tudo pode chegar para mim e para você. Agora, permitir que entre ou que fique, aí depende de mim e de você, tá? Então, o que Deus está dizendo que Ele quer fazer de você? Uma árvore abençoada, feliz. Porque quando a árvore é boa, os filhos são bons, a família é boa, né? A pessoa como uma árvore frutífera é uma pessoa muito bendita, muito abençoada, por Deus, né, gente? Bendito é a pessoa, bendito é aquele que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Bendito é o varão, então eu vou falar assim, ó, bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor e que a sua esperança é o Senhor, né, gente? Se você não tem raízes profundas, você está doente. Nós precisamos ter raízes profundas. Uma árvore boa, o tanto que ela tem de altura, ela tem que ter de profundidade. Eu não sei se vocês se lembram, mas a oliveira, quando aconteceu o dilúvio em toda a terra, vocês se lembram disso? Que foi trazido o quê? Nela, na boca? Um ramo de oliveira. Oliveira. Então a gente precisa ter raízes profundas, né? Muitas vezes, filho amado, para aguentar o dilúvio, um ciclone. O ciclone é duro, gente. Quando bate aqui, a gente sente na pele. O que a senhora faz com a sua filha, pastora? A gente ora. Quando bate um noroeste aqui, gente, quase 100 km por hora, você não tem o que fazer, você tem que orar. Nesse momento a gente se aquieta, se deita no colo do papai, até que as calamidades passem, e elas passam. Muitas vezes eu olho para o vento, para o ciclone, ou para o vento noroeste, pastores, pastoras lindas. E eu digo assim para ele, vento, se é ciclone, se é El Ninho, se é seja o que for, eu digo, aqui mora filhas do rei. A filha do rei mora aqui. Entendeu? E ontem eu vi uma ventania para baixo da onde eu estou, mas enorme.
Falei, Deus, graças a Deus, não está batendo aqui. Mas ao mesmo tempo, pela minha fé, eu vi os anjos que com as asas levantadas protegiam os filhos de Deus nesse lugar, porque tem muito filho de Deus aqui, gente. Então, gente, confia que Deus vai te fazer uma árvore de raízes profundas, que vai bater todo tipo de vento e você vai permanecer em nome de Jesus. Sabe por quê, pastora? Porque não tem nada que não passe. Tudo vai passar, pastora. Tudo vem. E tudo passa, gente. Escrevam isso aí. Digita aí. Tudo vem. E tudo passa. Mas o Senhor e a sua palavra permanece para sempre. Você vai ser, filho, você já é como uma árvore plantada junto às águas, que as suas raízes estão estendidas para a nascente, para os ribeiros de Deus. Quando vem o calor, você fica verdinho. No ano de sequidão, a fadiga não vai te atingir em nome de Jesus e você não vai deixar, você não deixa de dar frutos. Eu profetizo isso para a minha vida e para a vida de cada um de vocês que estão aqui. O cristão, como uma árvore, ele possui discernimento. Peça a Deus que te dê discernimento de espírito nesses últimos dias, nessas últimas horas, em o nome de Jesus. Para você discernir o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é trevas, o que é de Deus, o que não é de Deus. Pastora, por melhor, por maior que eu seja, ou que um homem seja, uma mulher de Deus seja, eu posso agir sem discernimento, tem horas? Claro, eu e você. É por isso que a gente tem que andar em comunhão com Deus, gente. É muito importante isso, em o nome de Jesus, tá? Então eu quero que você entenda que Jesus, quando olhou para aquela figueira, ele estava com fome. Seus discípulos estavam com fome. Os homens de Davi, quando tiveram fome, ele entrou no tabernáculo, ele entrou no santuário, Urialabaiuxu. E ele comeu dos pães da preposição, da mesa. E aqueles pães só poderia comer sacerdote, sumo sacerdote. Mas ele comeu. E ele morreu, pastor. Não, eles não morreram. Filho, filha, coma hoje dessa árvore, que é a árvore da vida, que se chama Jesus. Se alimente da sua palavra, medita nela, busque-a, adore esse Deus. E peça para Ele te dar discernimento para amar as pessoas, seja quem elas forem, com amor. Com o amor de Jesus. Mas discernir o certo e o errado. Deu para entender? Não. Ame os seus filhos como eles são. Mas ter o espírito de discernimento para saber quando está certo e quando está errado. Um dia você vai aprender que o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, fala não todas as vezes que precisar. Cuidado hoje com essa quantidade de profecias, que tudo pode, que tudo é bonito, que passa a mão na cabeça, que olha o repepé, papacá, pacacá. Cuidado. Não estou dizendo que Deus não use as pessoas, que Deus não me use, que Deus não te use. Mas é preciso discernir para sabermos o que é de Deus e o que não é. Deu para entender? Não. Porque a verdadeira árvore, ela tem discernimento.
em nome de Jesus. Queridos, alguém quer fazer alguma pergunta aí, em nome de Jesus? Amanhã é outra palavra, né? Tá? Alguém que ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta dentro do tema, pode perguntar aí, em nome de Jesus. Nunca cite nomes, nunca faltemos com a ética, com a palavra mesmo, né? Em nome do Senhor